Olá pessoas, eu sou o Silver. E com isso dito, antes de começar esse episódio, eu queria dar alguns detalhes do começo e do personagem, como a aparência dele é a do Geto adolescente e ele foi enviado pro começo do anime. E às vezes eu vou falar com o personagem em terceira pessoa e é só isso mesmo. Com isso dito, vamos começar logo esse episódio. Geto em seus pensamentos. Ele tinha que ter me jogado do céu, cara, isso foi muita mancada. Com isso Geto em plena queda livre acaba invocando uma maldição voadora. Assim ele acabaria vendo o vilarejo do Asta. E acabaria indo em direção da igreja do vilarejo. Ao se aproximar ele veria um pirralho gritando e tentando fazer um pedido de casamento para uma freira bem bonita. Nota do autor: está na hora da entrada triunfal. Com isso Geto se aproxima e diz: garoto, ela é uma freira, então claramente ela não pode se casar com você. Eu não estou nem aí, um dia eu vou conquistar a irmã Lily. Diz o pirralho. Moleque, você não entendeu que por ela ser uma freira ela é irmã de todo mundo, diz Geto. Enquanto o pirralho grita repetitivamente que não vai desistir. Até a irmã Lily usar sua magia no pirralho, fazendo ele ficar quieto. Com isso a freira começa a se desculpa e outras crianças aparecem a elogiando. Enquanto isso o Geto pensa: nossa, a magia em Full HD é bem melhor, até parece live action. Com isso o pirralho levanta, gritando que não vai desistir até ele receber um golpe nas costas de um jovem com cabelos pretos e um colar bonito. Até que o pirralho levanta irritado e grita: por que você tá se intrometendo também, Uno? Com isso Uno diz: por que será, Neasta? Você só grita, parece um anão, é irritante, imaturo. Depois deles quase tiverem uma briga. E Uno percebe Geto e diz: afinal de contas, quem é esse cara? O Asta vira e diz: é mesmo, eu nem percebi esse cara. E então a irmã Lily diz: com licença jovem, qual é o seu nome? Com tudo isso acontecendo, Geto então diz: meu nome é Suguru Geto, mas podem me chamar só de Geto. Eu só vim aqui porque eu acabei de chegar. E eu sou novo nesse vilarejo. No entanto, eu ouvi alguém gritar, então eu vim nessa direção. Que no caso era só esse menino que estava fazendo um pedido de casamento. Mas aí, quem são vocês? Então Asta diz: meu nome é Asta e essa é a irmã Lily, e aquele moleque chato ali atrás é o Yuno. Então Geto diz: ok, mas vocês sabem onde tem alguma pousada por aqui? Porque meio que eu cheguei hoje nesse vilarejo. Nota do autor: pelo simples fato do Geto ser um personagem originado de Jujutsu, então ao ser enviado para um universo diferente, o ser misterioso teria mudado algumas regras do mundo de Black Clover para a melhor adaptação do Geto, ou seja, tem duas energias nesse mundo, que são a energia amaldiçoada e a mana. E como eu criei essas condições, eu digo que todos os seres nascem com as duas energias, porém todos só sabem usar a mana. Então, com essa plena observação do mundo, o Asta não tem mana, porém tem a energia amaldiçoada. E com isso dito, vamos voltar para a história. Então irmã Lily diz: você não gostaria de ficar aqui hoje? E amanhã o Asta leva você na pousada do vilarejo. O que você acha, Geto? Então Geto fala: pode ser. Eu não tenho nada melhor para fazer mesmo. Com isso o Asta estava brigando com Uno, enquanto o Geto e a irmã Lily conversam, até que Geto ouve de um dos pirralhos que o Asta nunca venceria o Uno. O Uno é muito forte e o Asta não consegue usar magia. Com isso Geto fala: Asta e Uno, só de bater o olho eu vejo que ambos são muito fortes, principalmente você, Asta, eu vejo que você tem muita energia amaldiçoada. Com esse comentário de Geto, um pirralho cujo eu nunca lembro o nome diz: você falar do Uno faz sentido, mas o Asta, você tá brincando. E com isso Geto fala: eu não, mas se vocês não acreditam em mim tanto faz, mas eu gostaria de desafiar o Uno para um duelo. Então Uno diz: por que você gostaria de um duelo comigo? Então Geto fala: é óbvio que é porque você é forte. E não teria graça lutar com o Asta, pois ele nem sabe utilizar o próprio poder. Com isso Uno fala: ok, aceito seu duelo. Vamos ali pro campo aberto. Com toda essa parada Asta fala: Uno, porque você aceitou duelar com ele? E comigo não? Seu covarde idiota. Então Uno diz: é exatamente o que o Geto falou.
Você não sabe usar o próprio poder. Depois dessa breve conversa, o Yuno vai até o campo aberto. Nota do autor. O personagem Geto é uma mistura de Geto e Gojo. Então o personagem tem os poderes do Gojo. Pra quem não viu o prólogo, que no caso foi como o personagem veio para o mundo de Black Clover, só isso mesmo. Deem uma olhada no prólogo antes dessa batalha. E é só isso mesmo. Voltando. Então, com o Asta de juiz, ele fala. Comecem. Com a fala dita por Asta, o Yuno ataca ferozmente com cortes de vento. Porém nada ocorre a Geto, pois ele tinha ativado o Mugen brevemente. Com isso, Yuno, vendo que o ataque não fez efeito, ele deduz que o Geto usa magia de barreira. Então Yuno começa a pensar em um plano. Até que o inesperado para Yuno e os outros acontece. Geto desaparece do campo e aparece atrás do Yuno, dizendo procurando alguém. Então Yuno tenta acertar o Geto com um corte de vento. Assim Geto esquiva do corte e acerta um murro bem na barriga do Yuno, fazendo todos que estavam vendo ficarem preocupados com o Yuno, menos o Asta, pois o mesmo sabia que o Yuno não cairia fácil. Com isso dito, o Yuno abre uma certa distância entre ele e o Geto, fazendo assim múltiplos ataques de cortes de vento em Geto, que Geto desvia com muita facilidade. Assim ele diz: cara, já me cansei, vou acabar com isso rápido. Assim que Geto termina a frase, ele aparece atrás de Yuno e fala no ouvido de Yuno: reversão de feitiço vermelho, assim fazendo uma mini bola vermelha explodir e fazer o Yuno ir voando e quebrando uma árvore. Assim todos, inclusive o Asta, vão ver o Yuno, porém o Yuno quebrou o braço por causa da colisão entre ele e a árvore, assim fazendo todos do lugar se preocuparem com o Yuno. Até que de repente o Geto se aproxima, dizendo: Yuno, você é muito forte. Com isso o Asta grita: seu maluco, você quebrou o braço do Yuno. Com isso a irmã Lily diz: vamos levar Yuno pra dentro da igreja. E então Geto se aproxima de Yuno e diz: não tem necessidade disso. Depois de Geto terminar, ele usa a energia reversa em Yuno, que o mesmo é curado quase instantaneamente. Com isso Yuno fala: eu não estou mais sentindo dor e meu braço voltou ao normal. Assim todos ficam felizes por Yuno estar bem. Até que um padre vem correndo desesperado e grita: Yuno, você está bem? Fez isso com você? Me diz. Eu vou obrigar o responsável a pedir desculpas. Assim Geto fala: opa, fui eu que quebrei o braço dele. Foi mal aí, Yuno. Então Yuno diz: de boas, afinal você curou o meu braço. Assim, com as coisas resolvidas, o padre fala: alguém pode me dizer que é esse jovem? Então Asta fala: ele é um cara incrível e forte que derrotou Yuno com muita facilidade. Então Yuno diz: não assim, seu idiota, o padre quer saber de onde ele é e de onde ele veio. Esquece. Continuando, o nome dele é Geto e ele disse que chegou nesse vilarejo hoje e disse estar procurando uma pousada. Então o padre, cujo eu também não lembro o nome, diz: seja bem-vindo, jovem Geto, você pode ficar aqui por tempo indeterminado, até mais. Assim, com todo esse diálogo finalizado, Geto vê Asta correndo na direção do esqueleto gigante e pergunta pro Yuno: o que o Asta está indo fazer? Com isso Yuno responde: ele vai lá todos os dias para treinar. Assim Geto fala: ok. Assim Geto começa a seguir o Asta discretamente e o vê começando a treinar. Até que Geto diz: assim você só vai conseguir força física, Asta. Com isso Asta se assusta e Geto diz: você tem poder, só não consegue usar. Então Asta, vou te dizer uma coisa. Então Asta fala: o que foi? Então Geto fala: você não tem mana, ou seja, você não pode fazer magia. Assim Asta fica em choque e começa a dizer: eu não tenho magia, isso quer dizer que eu não vou poder ser o rei mago. Com isso Geto corta o Asta e diz: eu disse que você não tem mana, mas não significa que você não possa usar outro tipo de feitiços e técnicas. Asta disse: como assim, Geto? Com isso Geto fala: Asta, entenda uma coisa, eu também não tenho mana. Com essa notícia Asta fica chocado. Então Asta fala: pera, você não tem magia também? Se isso é verdade, como você venceu Yuno? Assim Geto explica para tudo que eu havia dito na última nota do autor. Com isso Geto fala: Asta, eu vou te ensinar a usar a energia amaldiçoada. Assim começa o treino do Asta. Nota do autor: aqui eu vou colocar que o Asta treinou com Geto por uns 3 meses.
Agora vou explicar por que 3 meses: o primeiro mês para dominar a energia, o segundo mês aprender a detectar coisas pela energia amaldiçoada, e o terceiro para aprender algumas técnicas como o raio negro e os punhos divergente. E nessa história o Geto também daria umas dicas para o Yuno sobre como ele usar o poder dele. Assim vamos continuar. No dia para pegar o Grimório, que no caso é o Geto, sabia que ambos, eu e o Asta, não receberíamos um Grimório, porém eu não tiraria as esperanças do Asta. Já que ele tem que ser motivado pelo Yuno para conseguir a determinação que ele precisa para conseguir o Grimório. Assim, logo depois de acabar a cerimônia para conseguir um Grimório, Asta sairia de cabeça baixa enquanto Geto dizia para Yuno: Yuno, você tem que perder um duelo lá fora, assim o Asta vai tentar te salvar, e então você vai fazer um discurso motivacional pro Asta quando ele estiver perdendo. Com isso Yuno diz: você está maluco. Geto corta o Yuno e fala: confia. E assim fazendo Yuno concordar. Nota do autor. Rápida: Geto diria para Asta não usar técnicas amaldiçoadas no dia do recebimento do Grimório. E mais uma coisa: os poderes de anti-magia só afetaria usuários de mana, ou seja, a energia amaldiçoada não é sugada. Era só isso mesmo, tchau. Com isso tudo aconteceria do mesmo jeito da história original, com Asta conseguindo o Grimônio do Trevo de 5 folhas. Assim, antes deles irem embora de volta à igreja, Geto diria: parabéns, Asta e Yuno, agora ambos têm um Grimório. Assim Asta diria: sinto muito por você não ter conseguido um, Geto. Assim que Asta termina a frase, Geto fala: foda-se se eu não tenho um Grimório, eu nunca precisei de um. Porque eu precisaria de um agora? Assim Geto choca um pouco Yuno e o Asta. Com isso o Asta fala: você está certo, você é forte pra cacete, não é, Yuno? E o Yuno responde: com certeza o que o Asta falou está certo, você é forte pra caramba, Geto. Assim eles vão embora com Geto um pouco motivado, pois reconheceram a sua força. Olá de novo, pessoas. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço, e por favor deixem muitos likes para continuar essa história, e muito obrigado.